Olá, meus amigos e minhas amigas! Nesse vídeo vamos fazer uma breve análise dos principais assuntos abordados na entrevista concedida por Putin ao jornalista Tucker Carlson. Após assistir a entrevista, que dura mais de 2 horas, aproveitei algumas das perguntas do jornalista, mas também fiz algumas perguntas que teriam sido respondidas por Putin ao longo da entrevista. Dessa forma, eu acredito que eu pude fazer uma análise mais didática de assuntos que julgo importantes. Quero deixar claro que em uma entrevista desse tipo, devemos ter em mente que o entrevistado tem objetivos claros e que cada palavra é pensada a partir do que ele quer transmitir e não necessariamente reflete o que ele pensa ou intenta fazer. É importante entendermos que uma entrevista desse tipo não deixa de ser um discurso. Logo, precisamos ouvi-lo exatamente como um discurso. Parte do que se declara em um discurso é o que quem discursa acredita, mas a outra parte é apenas o que se deseja que o outro acredite ou o que ele precisa ouvir. Essa análise se aplica a qualquer discurso, independente de ter sido feito por Putin, Zelensky, Biden, Xi Jinping, Lula, Bolsonaro ou outro qualquer. Dito isso, podemos partir para a nossa análise. Bom, de início, Putin sinalizou estar aberto para conversações com o governo Biden. Nós estamos prontos para o diálogo. Essa disposição para o diálogo é um sinal que Putin tem dado. Mostra que, apesar da retórica inflamada, a Rússia ainda busca uma solução negociada com os Estados Unidos e seus aliados. Putin também disse acreditar ser possível chegar a um acordo para libertar o jornalista americano Evan Gershkovich do Wall Street Journal, detido na Rússia há quase um ano sob acusação de espionagem. A menção específica ao caso Gershkovich indica que Putin estaria disposto a usar isso como uma moeda de troca nas negociações com o Ocidente. No geral, a entrevista representa uma mudança sutil, mas importante nessa abordagem recente do Kremlin em relação aos Estados Unidos. Perguntado se poderia imaginar um cenário no qual enviaria tropas russas para a Polônia, que, como sabemos, é membro da OTAN, Putin respondeu: apenas em um caso, se a Polônia atacar a Rússia. Por quê? Porque não temos nenhum interesse na Polônia, Letônia ou em qualquer outro lugar. Por que faríamos isso? Simplesmente não temos nenhum interesse. Putin falou em russo e seus comentários foram dublados em inglês. Ele começou com extensas observações sobre as relações da Rússia com a Ucrânia, Polônia e outros países. Então, Putin gastou um bom tempo da entrevista expressando sua frustração por acreditar que a Ucrânia estava perto de aceitar um acordo para encerrar as hostilidades durante as conversas em Istambul em abril de 2022. Ele argumentou que a Ucrânia recuou desse acordo quando as tropas russas se retiraram das proximidades de Kiev. Putin comentou com um certo sarcasmo: agora, que eles pensem em como reverter a situação. Nós não somos contra. Seria engraçado se não fosse tão triste. Essa mobilização sem fim da Ucrânia é histeria. Os problemas internos, mais cedo ou mais tarde, isso resultará em um acordo. O líder russo também tocou no ponto de que os Estados Unidos têm seus próprios problemas internos significativos para resolver. Ele sugeriu: não seria melhor negociar com a Rússia? Fazer um acordo? Já compreendendo a situação que se desenvolve hoje, percebendo que a Rússia lutará por seus interesses até o fim? Putin parece estar apontando para uma visão de que, apesar dos desafios e tensões atuais, ainda há algum espaço para negociações e acordos, e enfatizou a resistência da Rússia em defender seus interesses. Sobre o caso do jornalista, Putin mencionou que os serviços especiais russos e americanos estão discutindo o caso e fizeram algum progresso. Putin sugeriu que, em troca, Moscou queria que a Alemanha libertasse Vadim Klashikov, condenado pelo assassinato de um dissidente checheno em Berlim, em 2019, embora não tenha mencionado Klashikov pelo nome. Houve muitos exemplos bem-sucedidos dessas conversas que foram coroadas de sucesso. Provavelmente isso também será coroado de sucesso, mas temos que chegar a um acordo. Só para vocês lembrarem, Rússia e Estados Unidos já fizeram trocas de prisioneiros de alto perfil no passado. O mais recente caso foi em dezembro de 2022, quando Moscou trocou Brittney Griner, uma estrela do basquete dos Estados Unidos condenada por um delito de drogas na Rússia, pelo traficante de armas russo Viktor Buch. O Kremlin afirmou que Putin concordou com a entrevista com Carlson porque a abordagem do ex-apresentador da Fox News diferia da chamada cobertura unilateral do conflito na Ucrânia por muitos meios de comunicação ocidentais. Carlson é considerado próximo a Trump, que é esperado para ser o candidato do Partido Republicano na eleição presidencial dos Estados Unidos em novembro. Trump criticou os bilhões de dólares em ajuda enviadas a Kiev até agora e pediu pela desescalada da guerra na Ucrânia, na qual a administração Biden tem apoiado fortemente o governo de Zelensky. Por sua parte, Carlson afirmou que a cobertura da guerra pela maioria dos meios de comunicação ocidentais é tendenciosa a favor de Kiev. Bom, mas vamos a algumas perguntas. Bom, agora considerando
todas as respostas e comentários de Putin, vamos a algumas perguntas que eu teria feito a ele e que ele já teria respondido na própria entrevista. A primeira pergunta que faço seria a seguinte: como a Rússia se diferencia em relação ao Ocidente? Nesse ponto, Putin sugere que a Rússia tem um conjunto único de valores culturais e históricos que a distinguem do Ocidente. Ele enfatiza a importância da religião ortodoxa, a moralidade e as tradições como fundamentais para a identidade russa, contrastando com o que percebe como uma perda de valores tradicionais em muitas sociedades ocidentais. A Rússia é retratada como uma nação que valoriza sua história e tradições, preservando sua herança cultural e religiosa. E Putin se apresenta como o guardião desses valores, o líder destinado a proteger a alma russa da decadência moral do Ocidente. Essa retórica tem grande apelo junto à população, especialmente entre os mais velhos. Reforça também o sentimento de que a Rússia tem o direito ou até o dever de intervir em países vizinhos para proteger minorias de etnia russa. É uma retórica poderosa que acaba produzindo efeitos em grupos conservadores de diferentes níveis de conservadorismo. Acho que não dá para compreender as ações de Putin. E aqui eu destaco as ações e não Putin, tá? Estamos relembrando ali nosso conceito inicial sobre o discurso. Então, voltando, não dá para compreender as ações de Putin e sua popularidade sem entender como ele se conecta com esse sentido de excepcionalismo cultural e missão histórica da Rússia. Mas e como o cristianismo entra nisso? Bom, a menção de Putin sobre a cristianização da Rússia pelo príncipe Vladimir no século X é um ponto-chave para entender, segundo ele, a formação da nação russa. Esse evento teria sido crucial não só para unificar as diversas tribos da região sobre uma mesma religião, mas também para alinhar a Rússia com a Europa cristã em termos culturais e espirituais. Outro ponto também de diferenciação estaria na relação sociedade e governança. Na visão dele, a Rússia também seria diferente do Ocidente, uma vez que tem preferência por um Estado forte e pela estabilidade social, em contraste com o que considera ser uma ênfase ocidental em direitos individuais e liberdades que, segundo ele, às vezes pode levar à desordem social e à perda de coesão comunitária. Note aqui a retórica populista de que o povo delegaria a alguém o seu destino, a ordem e a estabilidade. Bom, vamos a outra. Agora, e como a Rússia estaria enfrentando as sanções ocidentais? Bom, Putin aborda o impacto das sanções ocidentais sobre a Rússia, argumentando que, embora tenha criado desafios, também incentivaram a Rússia a se tornar mais autossuficiente e a fortalecer sua economia. Isso estaria contrastando com a interdependência econômica promovida pelas políticas ocidentais, que ele sugere ser uma forma de coerção política e econômica. Essa retórica é uma estratégia inteligente por parte dele, uma vez que transforma o que poderia ser visto como uma fraqueza, a hipotética frágil interdependência da economia russa, em uma espécie de vantagem. A hipotética frágil interdependência da economia russa em uma espécie de vantagem. Putin vende a ideia de que as sanções acabaram sendo um estímulo para que a Rússia desenvolva sua própria capacidade industrial e suas fontes domésticas de capital. E ele não para por aí. Expressa otimismo sobre o futuro da Rússia, apesar das tensões com o Ocidente. Ele vê a Rússia como um líder em potencial em áreas como tecnologia e inovação, contrastando com a visão ocidental que, segundo ele, muitas vezes subestima o potencial russo. O que fica claro é que ele está tentando insuflar um sentimento de orgulho nacional, de que o povo russo pode não apenas sobreviver, mas prosperar frente a qualquer desafio ou pressão externa. Essa ênfase no futuro, especialmente na liderança tecnológica, é uma parte importante da estratégia mais ampla de Putin. Mas qual seria a sua justificativa para a intervenção na Ucrânia? Bom, na entrevista, Putin justifica a intervenção russa na Ucrânia e sua visão sobre a OTAN sobre a perspectiva da segurança nacional russa e das históricas relações russo-ucranianas. Ele argumenta que as ações da Rússia foram uma resposta direta à expansão da OTAN para o leste, que Moscou considera uma ameaça à sua segurança. Putin expressa preocupações sobre o que percebe como tentativas dos Estados Unidos e seus aliados da OTAN de cercar a Rússia com uma infraestrutura militar hostil. Acaba sendo uma retórica poderosa, pois reforça a noção de que a Rússia está apenas se defendendo, mesmo quando faz uma incursão militar em um país vizinho, desrespeitando a integridade territorial de um Estado soberano. O que, para sermos justos, não é uma exclusividade dos russos, esse desrespeito, né? Mas não é pelo fato de que muita gente está fazendo que isso passa a ser certo. Além disso, Putin passa a mensagem de que vê a Ucrânia não apenas como um país vizinho, mas como uma nação intimamente ligada à história, à cultura e ao povo da Rússia.
Ele sugere que proteger a população de língua russa e os interesses russos na Ucrânia são prioridades fundamentais para a Rússia. A intervenção é retratada como medida defensiva, necessária para proteger a Rússia de potenciais ameaças militares advindas da presença da OTAN na Ucrânia. Bom, já que falamos da OTAN, o que Putin disse sobre a organização? Putin acusa o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, de ignorar os interesses de segurança da Rússia e de promover um governo ucraniano hostil a Moscou, aumentando as tensões na região. E ele não poupa críticas à própria OTAN. Putin critica a expansão da OTAN para o leste europeu, descrevendo-a como uma violação de promessas feitas no final da Guerra Fria de que a aliança militar não se expandiria para perto das fronteiras russas. Ele argumenta que a OTAN tenha sido usada como uma ferramenta da política externa dos Estados Unidos para dominar a Europa e isolar a Rússia, aumentando assim a instabilidade global. A postura da Rússia em relação à OTAN é apresentada como uma reação a essas ações percebidas como agressivas, com Putin enfatizando a necessidade de garantir a segurança e a soberania russa diante desses desafios. Procurou, ao longo de toda a entrevista, demonstrar uma Rússia forte e firme em seus objetivos. Afirmou ainda que, agora, o Ocidente sabe que a Rússia não será derrotada, mesmo com a ajuda dos Estados Unidos, Europa e OTAN a Kiev. Veja só o que ele disse. Houve alvoroço e clamor sobre infligir uma derrota estratégica à Rússia no campo de batalha. Mas agora, aparentemente, estão percebendo que é difícil conseguir isso, se é que é possível. Na minha opinião, é impossível por definição. Nunca vai acontecer. Bom, Putin também enviou uma mensagem direta ao Congresso dos Estados Unidos, particularmente aos republicanos que, influenciados por Trump, mostram-se cada vez mais hesitantes em continuar fornecendo armas e ajuda militar à Ucrânia. Ele foi claro em suas declarações. Veja o que ele falou. Vou dizer o que estamos dizendo sobre esse assunto e o que estamos transmitindo aos líderes americanos. Se realmente querem parar de lutar, devem parar de fornecer armas. Essa afirmação acaba refletindo a visão de que, na perspectiva russa, eu disse na perspectiva russa e não ocidental, o suporte militar contínuo dos Estados Unidos à Ucrânia é um dos principais impulsionadores do prolongamento do conflito. Putin parece estar apelando para uma abordagem que, segundo ele, poderia desacelerar ou até mesmo cessar as hostilidades, sugerindo que a cessação do apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia poderia ser um passo crucial para alcançar a paz. Em resumo, Putin apresenta a posição da Rússia como sendo de defesa contra o que vê como políticas agressivas do Ocidente e da OTAN, enfatizando a importância de proteger os interesses russos na região. Ele busca retratar a Rússia como um ator responsável no cenário internacional, forçado a agir em defesa de sua segurança e da população russa na Ucrânia. Bom, gente, terminamos lembrando que isso é uma entrevista e, como tal, um discurso. Nada mais do que isso. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.